Olá, pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada eu passei um texto para vocês, certo? Que é esse pedaço aqui. E eu disse para vocês que eu iria explicar hoje, nessa próxima aula de agora. E é o que eu irei fazer. Ele é um conteúdo bem tranquilo, porém parece ser difícil, mas não é, certo? Eu vou explicá-lo passo a passo. Nós vamos começar a estudar agora o que chamamos de função exponencial. Mas para a gente saber o que é uma função exponencial, primeiro a gente tem que saber o que seria uma potência. Uma potência de um expoente. Depois a gente vai pegar essas ideias e transformá-las em função, ok? Desculpe aí se o vídeo ficar longo, mas é porque eu vou fazer passo a passo, detalhado, fazer os exercícios, alguns com vocês, tá bom? Para deixar tudo tranquilo, ficar tudo beleza. Beleza. A definição de uma potência. Então, sejam dados um número real A e um número natural N. O que seria isso? Eu pego, por exemplo, 2 e eu pego, por exemplo, 6. Esse 2 representa o A. E esse 6 representa o N. Com N maior ou igual a 2. Chama-se potência de base A e o expoente AN. Então, o que quer dizer isso? Este número aqui de baixo é o que chamamos de base. Esse número aqui de cima é o que chamamos de expoente. Não sei se você lembra disso nas séries anteriores, como resolver uma potência dessa. Eu vou te mostrar. Então, por exemplo, você tem 2 e um 3 aqui em cima, certo? Esse número de baixo, ele é o número que eu vou repetir. Então, por exemplo, nesse caso eu vou repetir 2. Quantas vezes? A quantidade que tiver o número de cima. Então, se aqui tem 3, então você vai pôr o 2 3 vezes. 2, sempre na potência vezes. Então, vai ser vezes 2, vezes 2. Ok? Na potência, você sempre vai fazer conta de vezes. Por isso que aqui na definição eu tenho A vezes A vezes A. Esses 3 pontinhos são continuações, dependendo do valor do N. Por exemplo, se tiver 5, vou ser 5 As aqui, né? 5 As. Se tiver 6 aqui no expoente, eu vou ter 6 As. Se eu tiver 7, eu vou ter 7 As e assim por diante. Certo? Então, continuando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quando eu elevo 2 a terceira, a 2 elevado a 3, dá 8. Certo? Ok? Então, a definição é só isso. Quando eu tenho, por exemplo, valores negativos, eu tenho que só observar os sinais. Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 3 vezes menos 3. Então, eu tenho menos vezes menos, que dá mais, que eu preciso colocar. Se por um acaso eu tivesse, por exemplo, menos 3 elevado a 3, então seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tá vendo que o menos 3 repete 3 vezes porque o expoente é menos 3. E aqui então vai ter menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tá vendo? Então, tudo depende aí, ok? Um detalhe, por que que ele colocou n maior ou igual a 2? Porque se o n, que é o expoente, for 1, é o próprio número. Então, 2 elevado a 1, próprio número. Se ele for 0, aí nós vamos ter uma definição especial, que é o que está dizendo aqui embaixo. Se ele for 0, sempre dará 1. A prova dessa potência, de 1 número elevado a 0 dá 1, tem como provar isso. Porém, eu não vou fazer essa demonstração porque ela é um pouco longa, certo? Não, senão não daria tempo do vídeo. Mas você pode pesquisar aí no YouTube, quiser dar uma olhada. Existe prova de que qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Existe prova para isso. Tá? Então, se quiser observar aí, pesquisar, fique à vontade. Bom, eu vou falar agora do caso da definição especial aqui e das propriedades, ok?
Bom, quando eu falo definição especial, é aquele sentido que eu estava falando. Qualquer número que eu elevo a 1 dá o próprio número. Então, se eu fizer 2 elevado a 1, dá 2. 3 elevado a 1, dá 3. E assim por diante. Ok? E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, por exemplo, se eu tiver 6 elevado a 0, é 1. Menos 9 elevado a 0, 1. Meio elevado a 0, 1. Então, toda vez que eu tiver um número elevado a 0, é 1. Ok? Então, isso aqui é importante. Então, o que a gente viu até agora? Potência é só você pegar o número que está ali embaixo, repetir quantas vezes tem o número de cima. E aí, temos dois casos especiais em que, quando o expoente for 1, que é o expoente é o número de cima lá. Quando ele for 1, dá o próprio número. Quando for 0, dá 1 a resposta. Certo? Bom, pode ser que aconteça de algumas potências serem maiores do que o planejado. E para isso, nós temos 5 propriedades que vai nos ajudar a facilitar nossa conta. Elas estão aqui para facilitar. Então, nós temos A vezes A com um expoente e A com outro expoente. Está vendo que esses dois A, que está tudo letra A? Essa letra A é uma letra genérica, quer dizer um número qualquer. Então, eu peguei esse primeiro exemplo com o primeiro exemplo aqui. Dá uma olhada aqui para você ver. Eu tenho 5 elevado ao cubo e 5 elevado à 10ª potência. Quando eu utilizo esta, como é que fala? Essa propriedade, o que eu faço? Eu repito a base, que é o número que está embaixo. Como eles são iguais, você repete. E você soma os expoentes. Isso quando aqui no meio, ó, com vezes. Só vale para quando for vezes. Se tiver assim, ó, A elevado a N mais A elevado a N, isso aqui não é A elevado a M mais N. Isso não é. Não é a mesma coisa de eu fazer do vezes. Só existe essa propriedade para vezes, certo? Então, observe sempre isso. A primeira propriedade. Eu tenho dois números que são a mesma base, só que estão elevados a expoentes diferentes. Então, você faz o quê? Mantém a mesma base e soma os expoentes. O segundo exemplo é esta. Aqui, ó, tem um erro a ser consertado aqui. Vou corrigir aqui, junto com vocês aqui. Um minuto. Com uma erro aqui de expoente. Ele vai corrigir aqui. Aí, agora ficou certinho, tá? Então, corrigindo seu caderno, tá bom? Não tem aquele chapéuzinho, não. Tá? Ficou meio bagunçado aqui, aí você dá uma corrigida aí, por favor. Ó, 5 elevado à 9ª potência sobre 5 elevado à 3ª potência. Quando eu tenho esse tipo de fração, eu tenho a segunda propriedade aqui, ó. Só que eu tenho que observar. Este número, que é a base, que é o A, ele tem que ser diferente de 0. Não pode ser 0. Por quê? Porque se for 0, as duas bases não têm que ser igual. Então, se eu tiver 0 embaixo, isso não existe. Não existe fração em que o número 0 está embaixo. Existe, tá, número 0 está em cima, mas embaixo da fração não existe, tá? Esse tipo de fração não existe. Por isso que tem que ser maior que 0. E o expoente de cima, que é esse aqui, tem que ser maior ou igual ao de baixo. Se for o inverso, vai mudar a ordem da minha propriedade aqui, tá? Então, sempre o número de cima aqui, o expoente de cima tem que ser maior que o número de baixo. Esse segundo corresponde ao segundo exemplo. Então, eu tenho 5 elevado à 9ª potência sobre 5 elevado à 3ª potência. Tá, eu tenho uma fração aqui, os números aqui, ó, de baixo, são iguaizinhos. Então, eu tenho os dois 5. Então, você coloca aqui. E os expoentes, como eu estou numa fração, a fração é a mesma coisa que divisão. Ó, na multiplicação, você soma. Então, multipliquei, então eu somei os expoentes. Que a divisão, você faz a conta de menos, você diminui. Então, você vai fazer 9 menos 3, que dá 6.
5/6. Aí você resolve a potência, certo? Aqui também, resolve a potência, tá? Não precisa fazer agora, não. Não precisa fazer de exemplos, que é só exemplo. Quando você estiver fazendo os exercícios, né, as atividades, você resolve a potência ali. Bom, a terceira propriedade me diz o seguinte: quando eu tenho dois números lá dentro do parênteses, elevado a um expoente, basta eu elevar o expoente tanto no A como no B, separados. Então, essa aqui seria um caminho inverso para essa de cima. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, desculpe. Não seria, não. Eu estou confundindo aqui. Isso aqui é só uma maneira de escrever, uma multiplicação que tem um expoente junto. Esse terceiro corresponde a esse terceiro exemplo. Então, tem 5 vezes 6. Tenho dois números diferentes, tem que ser diferentes, tá vendo? A e B. A e B são números diferentes. Dois números diferentes, o que eu faço? Como eu tenho uma potência aqui fora, um 2 aqui, eu vou elevar ele tanto no 5 como no 6. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado vezes 6 elevado ao quadrado. Quando eu elevei, pode apagar o parênteses. Aí resolve as potências normalmente, certo? Mesma história aqui, ó. O quarto aqui, quarta propriedade. Então, eu tenho A sobre B elevado a N. Então, A é um valor qualquer, B é um valor qualquer e N é um expoente aí qualquer. O que eu faço? Nessa situação de fração, você vai elevar a base aqui ao N e vai levar a outra base ao N. Então, vai ficar de cima elevado a N, de baixo elevado a N. E aí você pode tirar o parênteses e resolver a potência. Este aqui é o exemplo número 4. Você tem 9 décimos, certo? Então, eu elevei 9 ao cubo, 10 ao cubo. Pronto. E o quinto exemplo, que é a quinta propriedade, me diz o seguinte: quando eu tenho uma potência que está sendo elevada a outra potência, basta eu multiplicar os dois expoentes, que é a situação aqui da letra número 5. Então, eu tenho 6 quintos elevado a 8, oitava potência. Então, eu tenho 6 quintos vezes 8. Então, se a base manteve, você multiplicou os dois expoentes. Ó. 5 vezes 8, 40. E assim eu chego nessa potência. Ok? Bom, então, na aula passada, basicamente isso. Para a atividade de hoje, eu passei algumas perguntinhas que vão trabalhar isso. Ó, essa primeira aqui, é só você resolver a potência. Então, você tem menos 2 elevado ao quadrado, tá? Menos 2 vezes menos 2. Então, faz menos vezes menos, dá mais. Não precisa colocar 2 vezes 2, 4. Certo? É assim. A letra B. A letra B, ela é bem parecida com uma das propriedades. Vamos voltar aqui. Ó, você tem uma fração elevada ao cubo. Então, você tem esta propriedade aqui, ó. Uma fração elevada a um expoente aí qualquer. Então, dá para a gente resolver utilizando essa propriedade, certo? Então, A sobre B elevado a N é a mesma coisa que eu levar o primeiro a um expoente e o segundo ao expoente. Então, é sempre utilizando aí as propriedades. Dá uma olhadinha nelas sempre, tá? Então, você vai ter 3 elevado a 3. E você vai ter 4 elevado a 3. É a terceira potência. Aí, o que você faz? Você resolve no cantinho aqui, ó. 3 elevado a 3. Que é 3 ao cubo. Seria 3 vezes 3 vezes 3. Então, você tem 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, aqui, 27. De baixo, tem 4 elevado ao cubo. É 4 vezes 4 vezes 4. Você tem 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Certo? Então, eu usei lá a quarta potência. Quarta propriedade, desculpa. No próximo, a letra C. Eu tenho 3 vezes 5 elevado à quinta potência. 5, né? Então, a gente observa de novo nas propriedades. Ó, dois números diferentes que eu estou levado a um expoente. Então, não é a primeira propriedade, porque são números iguais. Não é a segunda, não é a fração, é a terceira. Ó. Dois números diferentes elevado a n. Então, o que eu faço? Eu elevo
o expoente ao primeiro número eleva o expoente ao segundo número. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, vai ficar 3 elevado à quinta potência vezes 5 elevado à quinta potência. O que eu faço agora? Resolvo cada uma das potências. Ó. Então, 3 elevado à quinta potência. Vai fazer 3, 5 vezes. Ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Você tem 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Ok? Então, primeiro aqui, 243. Vezes, aí agora você resolve 5 à quinta potência. Você tem 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Você tem 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, 625 vezes 5. Vou armar aqui, que agora confundi aqui na minha cabeça. Mas rapidinho a gente faz. Então, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. 3.125. E aí, agora faça a multiplicação dos dois. Pode usar a calculadora para você fazer essas contas, tá bom? Não precisa ficar armando aí na sua papel aí qualquer, não. Tá? Pode armar na calculadora. Então, tenho 243 vezes 3.125. Então, o resultado final que eu fiz aqui na calculadora, não sei se vocês conseguem observar, é 759.375. Eu vou pôr aqui. Ok. 79.345. Não, desculpa, 759.345. Não é 79 mil, não. Desculpe. Ok? Bom, é assim que você vai fazer. Você vai observar as propriedades lá e vai tentar resolver cada uma dessas aqui. Agora eu vou dizer sobre a última, e a número 2. A número 2 ela é um pouco mais elaborada, ela é uma pergunta de vestibular e tudo mais, então é bem interessante você prestar atenção. Então, essa expressão é igual a qual valor aqui? Então, você tem lá 3 elevado à sexta potência vezes 3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado à quarta potência. De cara, você já vê que é uma expressão grande, que você pode usar propriedades. Nós iremos utilizar uma propriedade, primeiramente, para resolver a parte de cima. Aí depois a gente utiliza para resolver a fração de sobrar. Certo? Beleza. Então, nós vamos ter aqui, ó. Resolvendo essa primeira parte, então, 3 sextos vezes 3 menos 2. Certo? Quando a gente tem duas potências que têm bases iguais, aí a gente utiliza aquela primeira propriedadezinha que a gente viu. A gente mantém a base e soma os expoentes. Então, ó, somar menos 2. Agora a gente tem que fazer o joguinho de sinal, né? Mais vezes menos, menos. Então, menos 2. Ó. Vai ficar 3 elevado a 6 menos 2, 4. Então, a parte de cima vale 3 quartos. E aí, mantém o 3 quartos embaixo de novo. Desculpa, 3 a quarta potência. E aí, mantém o 3 a quarta potência aqui de novo. E agora a gente utiliza a quarta propriedade. Dois números com a mesma base, então você mantém ele e vai fazer conta de menos dos expoentes. Ó. Então, você vai ter 3 elevado a 4 menos 4 dá 0. Certo? Ok? 3 elevado a 0. 3 elevado a 0, a gente não pode colocar que é 3, porque 3 elevado a 0 é uma das definições especiais. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a resposta correta desta, letra B. Número 1. Ok?
Então, por hoje é só. Valeu. Qualquer dúvida, me mande aí pergunta, certo? Faz o restante aí. Obrigado. Até a próxima aula. Não esqueça de mandar a foto da atividade. Valeu por acompanhar.